eu te dissesse que um país está considerando adotar o dólar americano como sua moeda oficial para escapar de uma crise econômica de décadas, os resultados das eleições primárias na Argentina reabriram o debate sobre os méritos dessa ousada jogada financeira. Primeiramente, temos que entender que na Argentina eles estão pensando nisso, porque a economia deles está indo de mal a pior. Eles já usam o dólar para fazer negócios internos, porque o dinheiro deles, o peso argentino, já não vale nada. Para se ter uma ideia, a inflação na Argentina está altíssima, chegando a 115,6% apenas no último ano. Talvez essa seja a única opção para os nossos hermanos no momento. Mas será que essa estratégia radical seria viável e vantajosa para o Brasil? Vamos explorar esse cenário crítico aqui neste vídeo. Em todo o mundo, diversos países já passaram pela experiência de adotar o dólar como moeda, seja de forma parcial e informal, como ocorreu na Argentina, Cuba e Arábia Saudita, ou oficialmente, como uma estratégia para conter crises econômicas e controlar a inflação, como vimos no caso do Equador, Panamá, Zimbábue e El Salvador. Para se ter uma ideia do impacto, no Zimbábue a inflação atingiu níveis alarmantes, chegando ao ponto de 175 quadrilhões de sua moeda local, equivalerem a apenas 5 dólares. Embora a ideia da dolarização tenha sido discutida no Brasil, especialmente durante a crise da hiperinflação dos anos de 1990, o país optou por soluções alternativas, como o Plano Real, que conseguiu controlar efetivamente a inflação. Diferentemente do Brasil, que optou por soluções internas para combater a inflação, o Equador enfrentou uma crise econômica em 2000, marcada pela desvalorização do sucre, sua moeda na época. Diante desse cenário de instabilidade, o país decidiu adotar o dólar americano como sua moeda oficial, tornando-se a maior economia até então a seguir esse caminho. A mudança para o dólar trouxe benefícios imediatos, incluindo a estabilidade monetária evidenciada pela queda da inflação de alarmantes 91% em 2000 para 22,4% no ano seguinte à adoção da nova moeda. No entanto, essa transição também expôs o Equador a vulnerabilidades externas, deixando mais suscetível a problemas e crises provenientes de outros países. Mas o que de fato significa dolarização e por que dólar? Bom, a dolarização é o processo onde o país decide abrir mão da sua própria moeda em favor do dólar americano. Existem duas formas de dolarização: a oficial, no qual o governo toma a decisão de adotar o dólar como sua moeda, como ocorreu no Equador, e a informal, no qual o país mantém sua moeda nacional, mas o dólar é amplamente aceito nas transações internas. Essa distinção nos leva a considerar que outros países da América Latina, como a Argentina, por exemplo, vivenciam uma dolarização informal. Isso ocorreu devido à crise econômica, que levou os argentinos a usar o dólar para se proteger da desvalorização do peso argentino. A preferência do dólar, seja de forma oficial ou informal, se deve à sua ampla aceitação, facilidade de conversão e estabilidade. O dólar é aceito em grande parte do mundo e pode ser trocado facilmente por diversas moedas nacionais, mantendo seu valor ao longo do tempo. Além disso, os Estados Unidos representam a maior e mais sólida economia global, tornando-se um local seguro para investimentos. Portanto, muitos investidores optam por manter suas reservas em dólares. Países historicamente ligados aos Estados Unidos ou geograficamente próximos também tendem a ser influenciados pela moeda americana. Isso leva à adoção do dólar como uma espécie de referência em momentos de crise, como ocorreu na Argentina na década de 80 e agora recentemente. A dolarização pode trazer tantos benefícios quanto desafios significativos para uma economia que a adota, seja de forma oficial ou informal. Um dos principais benefícios da adoção do dólar é o controle da inflação, um problema comum que muitas economias enfrentam. Os Estados Unidos mantêm consistentemente uma taxa de inflação anual abaixo de 6%, desde os anos 90. Uma taxa desejável para muitas economias globais. Ao adotar o dólar como moeda oficial, um país tende a alcançar taxas de inflação próximas aos dos Estados Unidos. Além disso, a dolarização pode reduzir a desconfiança dos investidores financeiros. Países que enfrentam desafios de credibilidade no passado, como a Argentina, podem se beneficiar da estabilidade e confiança associadas à política monetária dos Estados Unidos,
Isso aumenta as expectativas do mercado, impulsiona investimentos e empréstimos e reduz as taxas de juros e a fuga de capitais. No entanto, nem tudo são flores e é importante considerar que a dolarização também apresenta desvantagens e riscos. A dolarização implica na perda de autonomia financeira. Críticos argumentam que as decisões monetárias tomadas pelos Estados Unidos nem sempre são benéficas para as nações dolarizadas. Por exemplo, se o desemprego nos Estados Unidos estiver alto, é comum que o Federal Reserve diminua as taxas de juros para estimular a economia. No entanto, essa redução nas taxas também afeta as nações dolarizadas. Se essas economias já estiverem aquecidas e com pleno emprego, a diminuição das taxas de juros nos Estados Unidos pode resultar em crises domésticas, superaquecimento e aumento da dívida nacional. Outra desvantagem é que a dolarização é um processo extremo e praticamente irreversível. Existem outras maneiras de controlar a inflação, que não exijam a adoção de uma moeda estrangeira. Substituir a moeda tem um custo muito alto e nem sempre é bem sucedido. O ex-presidente equatoriano Rafael Correa expressou repetidamente suas preocupações de que a dolarização não é compatível com a economia do Equador e que seria muito difícil reintroduzir uma moeda local no país andino. Mas vamos falar do Brasil. Por que o Brasil não adota o dólar como moeda? Assim como falamos anteriormente, adotar o dólar como uma moeda oficial do Brasil implica em diversos aspectos da nossa economia e da autonomia do nosso governo. Se o Brasil adotasse o dólar como moeda oficial, o país perderia a capacidade de controlar a quantidade de dinheiro em circulação e ajustar as taxas de juros de acordo com o que a economia precisa. Isso significa que o Banco Central do Brasil não poderia mais usar certas estratégias para lidar com problemas como a inflação alta, desemprego ou recessão. Além de que decisões do Banco Central dos Estados Unidos afetariam diretamente a economia brasileira. Por exemplo, se os Estados Unidos aumentassem as taxas de juros, o Brasil também sentiria pressões similares, afetando a capacidade de obter crédito e os custos dos empréstimos. Também não seria mais possível controlar a taxa de câmbio. Isso significa que o país não poderia mais usar a taxa de câmbio para tornar suas exportações mais competitivas ou controlar a quantidade de dinheiro estrangeiro que entra no país. As autoridades não teriam mais controle sobre como a moeda do Brasil se compara ao dólar americano. E se os Estados Unidos experimentassem a inflação, o Brasil também sentiria os efeitos. Isso poderia afetar os preços internos no país, afetando quanto as coisas custam e quanto poderíamos comprar com o nosso dinheiro. Se o Brasil adotasse o dólar, o país perderia o poder de imprimir sua própria moeda. Isso significaria que o governo não poderia mais simplesmente imprimir dinheiro para cobrir gastos quando precisasse. Seria necessário acumular uma grande quantidade de dólar antes de fazer esta mudança. Além disso, depender de uma única moeda estrangeira como o dólar dos Estados Unidos afetaria como o Brasil faz negócios com outros países. Isso poderia afetar o que está disponível para comprar aqui no Brasil, já que dependeremos mais de produtos de fora do país. Também poderia tornar mais difícil para as empresas brasileiras venderem produtos para outros países, o que afetaria a indústria e a economia local. Considerando isso, opções como usar o dólar apenas em parte da economia ou continuar usando o real ao lado do dólar poderia ser alternativas para manter algum controle sobre a situação econômica do país, ao mesmo tempo em que se beneficiariam da estabilidade do dólar. Se o Brasil decidisse adotar o dólar como sua moeda oficial, muitas mudanças significativas ocorreriam em vários aspectos da vida cotidiana. A estabilidade cambial seria um dos principais benefícios, simplificando as transações comerciais internacionais e atraindo investidores estrangeiros. As empresas e o governo teriam acesso mais direto a empréstimos internacionais, aproveitando a aceitação global do dólar. No entanto, a dependência do Brasil em relação às políticas monetárias dos Estados Unidos representaria um desafio considerável. As decisões do Federal Reserve teriam impacto direto na economia brasileira, refletindo-se nas taxas de juros e nos custos de empréstimos. Além disso, a fixação da taxa de câmbio com o dólar americano limitaria a capacidade do país de controlar o fluxo de capital estrangeiro e a competitividade de suas exportações. A importação da inflação norte-americana
poderia levar a flutuações nos preços domésticos, afetando o custo de vida e o poder de compra dos cidadãos. A perda da capacidade do Brasil de emitir sua própria moeda comprometeria a flexibilidade do governo em financiar programas e operações, requerendo a acumulação de grandes reservas em dólares. A transição para o dólar também teria implicações sociais. Em uma última análise, a adoção do dólar retiraria a capacidade do Brasil de ajustar sua política monetária de forma independente, em resposta a crises globais, limitando a autonomia econômica do país. Alguns países já adotaram o dólar como moeda oficial, como o Equador e El Salvador, em respostas a crises econômicas. Cada um enfrentou um desafio específico ao fazer essa transição. Portanto, enquanto a adoção do dólar pode trazer vantagens como estabilidade cambial e acesso ao mercados internacionais, é importante considerar as limitações e desafios que isso traria para a capacidade do Brasil de influenciar sua própria política econômica e atender às necessidades de sua população. E vocês já sabiam disso sobre o dólar? Deixa aqui nos comentários. Bom, este foi o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal, curta, compartilha, comenta. Assim você ajuda muito o meu trabalho a crescer. Muito obrigada a todos. Até o próximo vídeo.